Boa tarde, vamos à nossa aula de História, conteúdo do terceiro bimestre, página 147. Como já estudamos anteriormente, o Brasil é um país que teve sua formação a partir das etnias indígenas, africanas e portuguesas. Vamos falar um pouco sobre o período de colonização do Brasil. Como estudamos lá no conteúdo do segundo bimestre, Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal no dia 9 de março de 1500, em uma expedição com mais ou menos 1.500 homens distribuídos em 13 caravelas. Ele chegou ao Brasil no dia 22 de abril de 1500. Antes da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, 4 navegadores já haviam passado rapidamente por aqui. Foram eles o português Duarte Pacheco, o italiano Américo Vespúcio, o espanhol Vicente Yanes Pinzon e o espanhol também Diogo de Lepe. Porém, eles passaram rapidamente em busca de outros lugares. Já Cabral, quando desembarcou em terras brasileiras e teve contato com os indígenas, iniciou o processo de ocupação, o processo de colonização das terras, que ele deu o nome de Terra de Santa Cruz. Lembrando que quando chegaram aqui já viviam os indígenas com toda a sua cultura, com o seu modo de vida, com a sua maneira de vestir, de se pintar, de conseguir os alimentos, com todos os seus costumes e a sua língua também. Então, quando os portugueses chegaram, já existia muita vida aqui, já tinha uma cultura nas terras brasileiras. Na página 147, portugueses colonizaram o Brasil. Então, nós já fizemos, uma retomada de como foi, o início desse processo. Vamos voltar no tempo e conhecer um espaço distante daqui, Europa, final do século XV, mais precisamente Portugal, entre 1450 e 1500. Portugal é um país que ocupa a porção ocidental da Península Ibérica. A capital é Lisboa, situada na foz do rio Tejo, de onde saíram as expedições marítimas em busca de novas terras ricas em especiarias. Então, vocês irão observar, nós temos aqui a ilustração da localização de Portugal. Vocês podem observar nas duas imagens. A pergunta 1. Você lembra quais eram algumas especiarias que valiam muito no mercado europeu daquela época? Então, nós já estudamos que os portugueses iniciaram a navegação por um dos motivos que eram a comercialização de especiarias. Porque em Portugal eles tinham escassez de especiarias, eles não possuíam. Então eles precisavam negociar com outros países. Essas especiarias nós podemos citar que eram cravo, canela, pimenta, gengibre, açúcar, noz moscada, entre outras. Aqui nós citamos algumas. Na letra B, de onde os europeus obtinham essas especiarias? A princípio, eles obtinham essas especiarias das Índias e da África, que eram países que possuíam essas especiarias. Quando os portugueses saíram a navegar
a sociedade portuguesa, assim como as sociedades atuais, era composta por grupos sociais bem diferentes entre si, quanto à riqueza que possuíam e a forma de vida que levavam. As camadas ricas, nobreza e burguesia, procuravam acumular riqueza por meio do comércio de metais preciosos, ouro e prata. Observe na imagem como eram alguns costumes da classe rica em Portugal naquela época. Então, as camadas ricas, as pessoas ricas recebiam o título de nobres, de nobrezas, de burguês, né? Burguesia. E o quadro representa uma cena do cotidiano da elite portuguesa. Nessa ocasião, a população portuguesa vivia uma cultura muito semelhante à de outros povos da Europa. Profundamente religiosos, os portugueses praticavam a religião católica. A maior parte da população era pobre e trabalhava nas terras dos grandes proprietários ou nas empresas de comércio, principalmente de especiarias vindas da Ásia e da África. A agricultura estava em decadência e isso era um grande problema para Portugal. O comércio de produtos africanos gerava bastante riqueza para o país, principalmente o comércio de frutas como a banana, de peles, de pedras preciosas e da madeira chamada por eles de pau-brasil. Porém, o comércio das especiarias estava ficando cada vez mais difícil devido ao conflito entre os europeus e os povos que habitavam a região que dava passagem para as Índias, né, para que eles pudessem comercializar essas especiarias. Diante disso, a mentalidade dos portugueses era de que navegar era uma necessidade. Esse desejo de riqueza os impulsionou a navegar e explorar novas terras de povos conquistados. Então, aqui nós temos também uma imagem, comerciantes de escravos em Gores. Observem a imagem e vamos realizar algumas atividades na página 150 para finalizarmos a nossa aula. Você já estudou as rotas que os portugueses fizeram nas navegações da época. Agora relembre o que estudou, assinalando no mapa a seguir. Então, nós temos aqui onde está localizado a Europa. Então, vocês irão localizar no mapa a Europa e assinalar no mapa. A Europa está localizada mais ou menos aqui nessa região, nessa parte mais alta do mapa. Onde está localizado Portugal? Pinte-o. Então, também vocês irão localizar Portugal no mapa e pintar onde está localizado Portugal. Onde está localizado o Oceano Atlântico? Escreva o nome dele. O Oceano Atlântico está localizado mais ou menos por aqui nessa região. Vocês irão escrever Oceano Atlântico. Onde está localizado o Oceano Índico? Do outro lado, paralelo ao Oceano Índico. Então, vocês escrevam mais ou menos aqui nessa região. Onde está localizada a África? A África está localizada mais ou menos nessa região. Aí vocês irão escrever o nome África.
Onde está localizada a Índia? A Índia está localizada mais ou menos aqui nessa região. Vocês irão pintar onde está localizado a Índia. Onde está localizado o Brasil? Pinte-o. Então, o Brasil está mais ou menos localizado nessa região. Aí vocês irão pintar o Brasil. Trace qual foi a rota feita por Pedro Álvares Cabral. Então, observando esse mapa, vocês terão que traçar com o lápis a rota feita por Pedro Álvares Cabral. Lembrando que Cabral saiu, da Europa, lá de Portugal, rumo às Índias. Ele foi contornando a África e por um desvio ele acabou chegando nas terras brasileiras. Então ele saiu de Portugal, contornando a África, chegou no Brasil, continuou contornando a África e chegou nas Índias. Tudo bem? Então faça esse contorno no mapa. Feito isso, nós temos a seguinte pergunta: por que os portugueses tinham a necessidade de navegar? Eles navegavam em busca de riquezas e comercializações de especiarias que não tinha em Portugal. Então, eles tinham essa necessidade. Porque era preciso encontrar novos caminhos para chegar às Índias. Porque o comércio das especiarias estava ficando cada vez mais difícil devido ao conflito entre os europeus e os povos que habitavam a região que dava passagem para as Índias. Então, os portugueses precisavam de caminhos alternativos para evitar estes conflitos. Tudo bem? Então, a nossa aula de história nós finalizamos aqui. Muito obrigado.